Salmo de número 96. Amém? Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém? Pode se assentar. Você é feliz? Amém? O que é felicidade, afinal, né? O que nós definimos como felicidade? Eu li uma pesquisa que foi feita no ano de 2020, no período da pandemia de Covid-19, e um pastor escreveu sobre essa pesquisa que havia sido feita, e ele diz assim: quando se pergunta, você é feliz? Ele diz o seguinte: se você responder que sim, saiba que você se classifica entre uma maioria bem pequena de pessoas felizes no Brasil. Em 2020, o ano da pandemia de Covid, foi feito um levantamento pela Global, e o nome aqui é em inglês, eu não vou tentar ler, do Instituto Ipsos, que apontou um dado alarmante. Na pesquisa, 63% dos brasileiros disseram ser felizes. Por mais que digam que o brasileiro é um povo feliz, os dados revelam que pouco mais da maioria dos entrevistados se declarava de fato feliz, apenas 63%. E ele escreveu dizendo: para mim é alarmante. Alguém poderia dizer, mas como foi o ano da pandemia? Um pouco antes, 2019, havia uma oscilação. Então, calculando essa pesquisa de 2019 para 2020, ela não mudou muita coisa. Em 2019 era 61% dos brasileiros diziam ser felizes, e em 2020, na pandemia, 63%. E aí o tempo passou. No ano de 2021, o Brasil despencou 12 posições no ranking global de felicidade. O Brasil ocupava em 2021 a 41ª posição. E aí então ele escreve dizendo: aí então se vê o efeito da pandemia, o estado de humor dos brasileiros. Apenas 41º no ranking de felicidades do mundo. Então essa pesquisa foi feita mundialmente, e o Brasil caiu bastante em 2021 quanto à felicidade. Bom, diz que o Brasil é o país do samba, do futebol e de tantas outras atrações. Ainda assim, o Brasil não está entre os primeiros lugares de país onde as pessoas se dizem felizes. É interessante essa estatística diante do Salmo. Eu fiquei pensando nisso. No Salmo 96, ele é um clássico, né, de exaltação. Ele dá ênfase a quem Deus é na nossa vida. E a alegria nesse salmo, ela não é uma alegria passageira, ela é uma alegria sólida, duradoura.
ela não é uma alegria que tem a sua causa nas circunstâncias, naquilo que acontece, mas ela é fruto de um relacionamento com Deus. Essa alegria do Salmo 96 é resultado de alguém que se relaciona com Deus, não apenas ouviu falar de Deus, não apenas é simpatizante pelas coisas de Deus, mas é de alguém que vive uma profunda experiência com Deus. Amém? Alegria não é resultado das nossas realizações, daquilo que conseguimos, daquilo que conquistamos, daquilo que lutamos para receber, mas a alegria deve ser resultado da nossa relação com Deus, do nosso relacionamento diário com Ele. O Salmo 96 é um salmo de exaltação, ele dá ênfase à ação missionária. Se a gente olhar nesse salmo, versículo por versículo, você percebe que a ênfase aqui é que a gente mostre para o mundo, que a gente testemunhe ao mundo quem é Deus na nossa vida, quem é Cristo na nossa vida. Se nós olharmos para o Antigo Testamento apenas como um fato histórico e não reconhecermos Jesus nos textos, nas escrituras do Antigo Testamento, não faz muito sentido, a gente vai ter apenas fatos históricos para ler, mas é preciso identificar Cristo. E eu, quando estava lendo este salmo, eu fiquei lendo o Salmo 96 na perspectiva da teologia reformada. Então, esse salmo é visto como a ação missionária de Deus alcançando o mundo e como deve ser a ação da igreja em busca do mundo daqueles que não conhecem a Cristo. O centro deste salmo é a glória divina, é a glória de Deus, é o reino de Cristo. Então, se você olhar os versículos de 1 a 4 que introduz esse salmo, diz: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses. Então, a primeira coisa que este salmo ele faz um convite para nós. O primeiro elemento da adoração neste salmo, nesse salmo que é reconhecido como salmo de cântico de louvor a Deus, o salmista ele inicia conclamando todos à adoração. Então, em primeiro lugar, este salmo nos convida a exaltarmos a soberania absoluta de Deus. Ele nos convida a exaltarmos a supremacia de Deus. Deus é absolutamente um Deus supremo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Dentro da teologia reformada, um dos seus pilares é a supremacia de Deus sobre toda a criação. Por isso lá nos 5 solas, uma delas é sola Deo glória, só a Deus devemos dar glória. Então este salmo ecoa essa verdade, declarar o Senhor como verdadeiro Criador e Rei. E aqui o salmista vai contrastar a absoluta soberania de Deus em contraste aos falsos deuses, aos deuses que eram levantados entre todos os povos. O povo hebreu, no seu ato de adoração a Deus, eles eram influenciados por muitos povos que estavam às suas voltas, por muita gente que estava ao seu redor. Mas o salmista aqui, ele exalta que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre todos os deuses. Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todos. Então o convite do salmista aqui é estendido a todos. Deus é supremo sobre as nações. Deus não é uma divindade tribal, mas um rei de toda a terra. A impotência ou insignificância dos ídolos, os deuses das nações são considerados vaidades. E vaidade aqui tem um sentido de nada. Enquanto o Senhor fez os céus, a terra e tudo que há, acreditar em outro Deus é puramente vaidade humana. É isso que o salmista está descrevendo, ele está falando.
Quando você olha para o período das monarquias na Europa, os países colonizados pela Espanha, eles estabeleceram vice-reis ou vice-reinos. Então o rei estava lá na Espanha, e os países colonizados pela Espanha, ele colocou vice-reis. Ele era como que o olho daquele rei naquele lugar. Eu até anotei aqui, o que hoje nós chamamos de México, era chamada de Nova Espanha, e lá tinha um vice-rei que cuidava. Ele era os olhos do rei que estava lá na Espanha. Havia um outro vice-reino no Peru, havia um vice-reino na Nova Granada, que hoje é a Colômbia, havia um vice-reino no Rio da Prata, que hoje é a atual Argentina. Então nesses 4 países, o rei da Espanha estabeleceu um rei, que era o olho dele, era uma pessoa de plena confiança dele. Deus não faz isso, Deus não estabelece semideuses, Deus não estabelece pequenos reinos, pequenos súditos. Deus reina sobre todos, sobre todo o universo, sobre todo o mundo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a convocação deste salmo é para que a gente anuncie a supremacia de Deus, para que a gente exalte a absoluta soberania de Deus. Deus reina. Todos os reinos humanos, eles passam, eles deixam marcas, às vezes ruins para as pessoas, mas o reino de Deus é um reino eterno, e Deus governa com bondade, com misericórdia, com amor. O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da justiça, é o reino da misericórdia. Ele reina soberanamente. Nós somos convocados por Ele a proclamarmos o seu reino absoluto. Versículo 3 diz: anunciem a sua glória. A igreja é chamada para anunciar a glória de Deus. Quantas vezes nós nos calamos, nós nos envergonhamos, nós falamos: eu não sei falar, eu não tenho o dom da palavra, eu não sei pregar, Deus não me vocacionou para isso. Mas todos nós podemos pregar o evangelho a partir de onde nós estamos, a partir de onde Deus nos colocou, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você está. Você é um missionário, você é instrumento de Deus. Anunciem a sua glória. Primeiro nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. E eu ouvi uma vez alguém pregando e dizendo que essa expressão, cantar um cântico novo, é quando estamos cantando, cantar como se essa canção tivesse sido composta agora, se ela estivesse queimando, aquecendo o nosso coração, a nossa alma. E é para cantar ao Senhor todas as terras. Como todas as terras vão cantar ao Senhor, se o evangelho não for anunciado a eles, se a palavra não for pregada a eles? Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Ele é mais temido do que todos os deuses. E aí o salmista diz no versículo 5: porque todos os deuses dos povos, eles não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Amém? O Senhor fez os céus e a terra. Eu li um artigo do John Piper, quando eu estava escrevendo o sermão. O John Piper é um pastor batista, é um teólogo reformado norte-americano. Ele completou esse ano 80 anos de idade. Ele pastoreou uma igreja por 33 anos. Ele deixou de ser o pastor titular dessa igreja em 2013. E ele escreveu algo que eu achei bastante interessante. Ele diz: as escrituras não poderiam ser mais claras. Tudo existe para Cristo, para magnificar nas mentes das pessoas o valor, a sua verdade e a sua grandeza. E aí ele cita Colossenses 1,16: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí ele diz assim: a glória de sua eternidade, que ultrapassa a capacidade da nossa mente. Ele não tem começo nem fim. Então, tudo foi criado por ele e para ele. A glória de sua eternidade. Depois ele fala a glória do seu conhecimento, que faz a maior biblioteca do mundo parecer uma caixinha de fósforos.
A física quântica semelhante a uma cartilha de primeiro ano. Ou seja, tudo isso se torna minúsculo diante de tudo aquilo que Deus é para nós. A glória da sua sabedoria, que pode ser aconselhada por um homem, que não pode ser aconselhada por homem algum, nem jamais poderá ser. A glória da sua autoridade sobre os céus, a terra e inferno, sem a qual nenhum homem ou demônio pode se mover, por 1 centímetro que seja. A glória da sua provisão, sem a qual nenhum pássaro cai no chão em parte alguma do mundo, nem um fio de cabelo em cabeça alguma se embranquece. A glória da sua palavra, que sustenta o universo. A glória do seu poder para andar sobre as águas. A glória de sua pureza, de nunca haver pecado. A glória da sua fidelidade, de jamais ter quebrado a sua palavra ou deixado uma única promessa cair no chão. A glória da sua justiça, a glória da sua paciência, para suportar a lentidão na santificação. Ele diz, a minha própria santificação, dizia o John Piper, eu sou lento em me santificar, mas ainda assim Deus é tolerante comigo. A glória da sua obediência de servo, ele fez servo, habitou entre nós. A glória de sua ira, que um dia será revelada com tal força, que homens, mulheres, crianças pedirão que pedras os esmaguem, para não precisarem olhar no rosto do Cordeiro de Deus. A glória da sua graça, que justifica os ímpios. A glória do seu amor, que faz com que diante de tudo isso, nós, enquanto somos pecadores, somos envolvidos por sua glória. Meus irmãos, é maravilhoso pensar que Deus é tolerante conosco, que Deus é misericordioso conosco. Enquanto você não tiver uma paixão pela supremacia de Deus, diz John Piper, sua vida não poderá ser vivida para a glória de Deus. A sua glória não poderá ser entregue para a ação missionária de Deus. Será sempre um evento, missões será sempre um evento para a sua vida. Isso não passará de choro, não passará às vezes de um momento que a gente sente remorso, quando ouve falar de países na miséria, na pobreza e tantas coisas, não passará de remorso, diz ele. Nós precisamos viver a compaixão e a supremacia de Deus todos os dias da nossa vida. Saber que esse Deus que cria todas as coisas, Ele diz para nós, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses, mas nós precisamos anunciar ao mundo a sua glória. O segundo ensino que este salmo traz a nós é que o salmo nos instrui a darmos a glória devida ao nome do Senhor. Versículos de 7 a 9. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus santuários, nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Então o salmista aqui nos instrui, este salmo nos instrui a darmos a glória devida ao nome do Senhor. O culto que Deus aceita é um culto teocêntrico, onde Deus é o centro de todas as coisas, onde o Cristo é o centro de todas as coisas. O culto no culto é entendido que a adoração é o fim principal do homem. Nós nascemos para louvar ao Senhor. Amém? E está muito posto que adoração é apenas louvor. Adoração não é apenas louvor, adoração são todos os atos da nossa vida. Tudo que fazemos é adoração a Deus. Eu louvo a Deus dando testemunho da minha fé. Eu louvo a Deus mostrando para as pessoas que eu sou diferente. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus falando do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão ao homem perdido. Eu louvo a Deus, eu adoro a Deus quando eu levanto as minhas mãos cantando. Eu adoro a Deus quando a palavra é pregada e eu a aguardo no meu coração. E cada vez que eu estou lutando contra o pecado, eu luto protegido pela palavra. Eu guardo a palavra no meu coração. O próprio Jesus nos dá exemplo disso. Quando é levado lá no monte, ele é tentado.
e ele vence Satanás com a palavra. Então o cristão deve entender que a adoração é o fim principal da nossa existência. O salmista destaca que a adoração deve ser dada ao Senhor, e no versículo 9 ele diz: devemos louvá-lo na beleza da sua santidade. E aí ele conclui o versículo 9 dizendo: tremam diante dele todas as terras. Quantos lugares, irmãos, quantos lugares. Eu estava ouvindo um sermão há algum tempo atrás do pastor Ronaldo Lidório, que é uma das maiores autoridades sobre missões no Brasil, e ele falando que há muitos povos indígenas na Amazônia que ainda não foram alcançados, que eles nunca tiveram contato com o homem, e eles nunca ouviram falar da palavra. E eu estou pensando apenas aqui no Brasil, né, no nosso país. Agora vamos pensar fora do Brasil, quanta gente tem que nunca ouviu falar do Evangelho. Missões devem ser feitas para aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu vou ao campo, eu estou indo ao campo. Na igreja nós temos contribuído com um garoto que está estudando medicina lá no Paraguai, e ao se formar ele deseja, o projeto dele é ir para o Oriente Médio, para ser médico lá, para servir as pessoas lá no Oriente Médio, lá onde as guerras são constantes. Ele quer dar a sua vida a Cristo para ir lá servir. Mas nós podemos ficar aqui, o João está lá no Paraguai estudando, nós estamos aqui, e daqui nós podemos fazer missões orando por ele, colocando os sonhos dele, o projeto dele nas mãos de Deus. Nós podemos também contribuir com missões. Missões é feito com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que intercedem, com as mãos generosas daqueles que colocam as mãos no bolso e contribuem para a obra missionária. Deus nos chama, Deus nos vocaciona. Esse salmo é um chamado de Deus para que nós preguemos o Evangelho. Então, o cristão deve estabelecer a adoração como o principal alvo da sua vida. Fazer missões, pregar o Evangelho e adorar ao Senhor. A beleza da santidade, a adoração não é moldada pelas preferências humanas, o que seria completamente egocêntrico, seria apenas uma ação e uma reação humana. Mas a adoração deve brotar da nossa alma, de um coração quebrantado, de um coração que tem um encontro pessoal com Cristo. A adoração é uma resposta reverente à majestade, à pureza e à grandeza de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Essa é a vocação de Deus, esse é o chamado de Deus para nós, esse é o chamado de Deus para mim e para você, para o mais idoso que está aqui nesta noite, para o mais jovem, para a menor criança nessa noite. Deus nos vocaciona, Ele nos chama para pregarmos o Evangelho. Eu acho que a irmã Nilda é a que tem a idade mais avançada aqui hoje. A senhora está ganhando, viu, irmã Nilda? A senhora já completou 70. Então, para o chamado da irmã Nilda e para o chamado do João, Deus está falando neste salmo: proclamem a sua salvação dia após dia. Amém? Dia após dia. Eu li este salmo e fiquei pensando, quantos dias já se passaram na minha vida que eu não abri a minha boca para proclamar o Senhor? Quantos dias nós já perdemos na nossa existência? Em 59 anos de vida, 50 já de conhecimento da palavra, quantos dias passaram batido e eu não proclamei o Senhor a ninguém? E agora dá para fazer missões usando inclusive as redes sociais, postando lá coisas que edificam, postando lá coisas que deixam uma interrogação na cabeça das pessoas. O que ele está querendo dizer? E no outro dia você vai lá, complementa a mensagem que você começou a postar, a colocar. Quantas oportunidades nós temos. Irmãos, nós só chegaremos nos céus com as mãos vazias se nós quisermos, porque oportunidade nós temos. Sabedoria, a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá. Ele dá com generosidade, Ele é generoso em dar. Ele nos chama para reverenciarmos, inclusive quando ofertamos.
E a primeira oferta da nossa vida não é aquela que a gente vem e coloca no gasofilácio. A primeira oferta da nossa vida é a própria entrega, é o nosso coração. Aliás, a oferta física, o dinheiro que nós entregamos ao Senhor, Deus vê antes, porque Ele diz assim: se você, na hora de entregar a sua oferta, lembrar que você tem algo contra o seu irmão, deixa lá no altar a sua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro com o seu irmão e depois volta e faça a sua oferta. Significa que a oferta deve nascer primeiro no coração. Tudo que desejamos, tudo que intentamos deve nascer no nosso coração. Irmãos, esse tempo tão difícil, dá para fazer missões estendendo as mãos e ajudando alguém. Quantas famílias faltando pão, faltando alimento. Quantas pessoas faltando uma palavra. As pessoas querem apenas uma palavra. As pessoas querem ouvir apenas uma palavra. E não precisa falar de igreja, não precisa falar de denominação. Basta falar da fé em Jesus. As pessoas estão por aqui com as igrejas, com as denominações, por conta dos escândalos e tudo que acontecem. Mas Jesus é sempre bem-vindo na vida das pessoas. Se você começar falando: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha família, Jesus transformou o meu coração, a pessoa vai abrir brechas para te perguntar como foi isso, e você poderá falar do grande amor de Jesus. O chamado para fazer ofertas e entrar nos átrios de Deus simbolizam a submissão, a entrega total de todo o ser ao Rei soberano. A minha vida vem antes da oferta. Antes de Deus receber a minha oferta, Ele vê o meu coração. Olha o que diz versículos de 5 a 8: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entregue nos átrios do Senhor, ou nos seus átrios. Então nós somos chamados para uma entrega da vida. Deus quer a nossa vida entregue, o nosso coração entregue, o nosso coração completamente entregue nas suas mãos. Então este salmo primeiro nos chama, nos convida a exaltarmos a soberania absoluta de Deus. Em segundo lugar, o salmista nos instrui a darmos a glória devida ao seu nome. E em terceiro lugar, este salmo aponta a natureza proclamadora da igreja. Nós fomos chamados para proclamar, e a palavra pregação ou proclamação significa querigma. Proclamação é a missão, é a pregação do evangelho. Há uma repetição, versículos 1, 3 e 10. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Versículo 2, melhor dizendo: cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Versículo 3, anuncie entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Versículo 10, digam entre as nações: reina o Senhor, Ele afirmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com a sua justiça. Já pensou? Os povos sendo julgados com a justiça de Deus, e sendo julgados quando muita gente omitiu de pregar o evangelho, negligenciou a pregação do evangelho a essas pessoas. Eu acompanho a missionária Thalita, ela já esteve conosco aqui, logo que eu vim pastorear a igreja, ela esteve aqui pregando em uma quinta-feira. E a Thalita foi para um país africano, e ela já está lá há algum tempo. E outro dia eu vi uma ação da igreja lá, na proclamação, e a ação era para Deus levantar missionários entre aquele povo que ela está pregando o evangelho. Eles são, aquele país ainda é muito tribal, isso é muito comum no continente africano, mas no país que ela está, acho que Uganda, ele é muito tribal, e ela mostrando, ensinando, compartilhando e responsabilizando aquele povo
a responsabilidade que eles têm diante de Deus de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho a eles e a outros povos. Eu fiquei encantado com aquilo, e parece que o nosso único chamado é apenas para o culto, é apenas para a igreja. Nós não nos preocupamos às vezes com quem está lá fora. As famílias estão sendo destruídas, as pessoas estão em busca de uma palavra de salvação, de uma palavra de misericórdia, mas nós estamos com os braços cruzados. É interessante quando os evangelhos vão falando do ministério de Jesus, e o texto diz que Jesus, ele proclamou nas cidades, mas ele também foi às aldeias, aos lugares mais distantes, discriminados, aonde os nobres não estavam, aonde os religiosos não estavam, aonde os escribas, os conhecedores da lei, aqueles que escreviam a lei, eles não estavam lá, mas Jesus foi lá fazer missões. Quantas pessoas estão carentes, sedentas de uma palavra de fé, uma palavra que os anime, uma palavra que os coloque perto de Deus, que dê esperança para eles. A proclamação das boas novas, ela não visa apenas a salvação de pecadores, mas o estabelecimento de um culto verdadeiro, o chamado para que todas as nações se curvem diante de Deus, adorando a Deus. Quantos lugares as pessoas estão, entre aspas, servindo a Jesus, mas estão servindo dentro de uma cultura errada, dentro de uma cultura pecaminosa, dentro de uma cultura que não há mudança, não há transformação nas pessoas, mas simplesmente porque eles não conhecem a palavra. Eles são sugestionados a adorar a Deus. Em alguns lugares você vai chegar e falar de Jesus, ele será apenas um Deus a mais, ele será mais um Deus que as pessoas vão conhecer. Mas nós precisamos ir a todos os povos e falar dos valores da Escritura, daquilo que Deus estabeleceu para nós como ponto central para a nossa vida. O homem pecador precisa se arrepender diante de um Deus compassivo e misericordioso. Amém, irmãos? Deus nos chama para isso. Não basta falar de Jesus, dizer para as pessoas que Jesus cura, dizer para as pessoas que Ele quer dar bens às pessoas. A pessoa vai ser curada e ela vai morrer de novo. Sempre que você for orar por alguém, falar de Jesus para alguém, não deixe para trás de falar da salvação, do arrependimento, que ele precisa reconciliar-se com Deus. O principal objetivo do Evangelho é Deus, por meio de Jesus, reconciliando o homem com Ele. Um dia Ele nos reconciliou, um dia Ele nos trouxe para perto dEle. O reino de Deus é maior do que a igreja local, é maior do que uma denominação. Nós temos o orgulho de ser presbiteriano, batista, assembleiano, ou de qualquer outra denominação. Isso é pura vaidade humana. O que Deus quer é que nós nos unamos em torno de um único objetivo: pregar o Evangelho. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações, tendo consciência de que o nosso chamado é pregar Jesus em todas as nações. Quando eu era pastor em Sorocaba, eu tinha um amigo na faculdade, e uma vez ele estava revoltado com a denominação dele, ele também era pastor, e um dia ele falou para mim assim: Ramsés, você é inteligente, você conhece bastante a Bíblia, Ramsés, vamos abrir uma igreja? Vamos abrir um ministério para nós? E aí ele já me ofereceu até o cargo. Eu vou ser o presidente, você vai ser o vice-presidente. E eu olhei para aquela cena e eu falei: meu Deus. Ele estava descontente com a igreja, descontente com o ministério. Eu dei risada, irmãos. Eu falei: vamos ficar onde Deus nos colocou e vamos cumprir o propósito dele na nossa vida. Eu acompanho aquele pastor até hoje. Eu acompanho até hoje. E a Bíblia é correta. Você quer conhecer alguém, dê poder para ele, né? Tornou-se político, tornou-se famoso, conhecido, ficou contente na igreja que ele é membro, onde ele é, está tudo certo. Passaram-se os anos, já tem 20 anos que nós estudamos juntos, né?
mais de 20 anos, 22, 23 anos, o tempo passou, ele está feliz da vida, porque o seu coração se realizou naquilo que ele mais desejava, né? Deus não nos chama para isso, para sermos famosos, para ser presidente de uma denominação. Deus não chama nenhum pastor para ser o grande nome da sua denominação. O importante é que naquele dia nós apresentemos ao Senhor o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Naquele dia será revelado o nosso trabalho, se ficamos de braços cruzados na igreja apenas querendo receber as bênçãos, ou se nós somos missionários e proclamamos o Evangelho. Deus nos chama para uma vida diferente, Ele nos chama para glorificarmos o seu nome. E até hoje eu penso daquela forma: vamos ficar onde Deus quer que nós fiquemos. Há pouco tempo eu conversei com um pastor da nossa igreja que não estava muito contente. E eu disse: fique onde Deus te chamou, onde Ele te vocacionou, cumpra a missão lá. Entregando a Ele, quando nós formos prestar contas, uma multidão ou poucas pessoas, a nossa preocupação deve ser: eu ensinei essas pessoas, eu preguei a palavra a essas pessoas, essa deve ser a nossa grande preocupação. O quarto e último aspecto desse salmo, que muito falou ao meu coração, este salmo é escatológico. Ele aponta para a volta de Cristo, ele aponta para o dia final, o estabelecimento final do seu reino. Versículos de 11 a 13 diz: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Não é de acordo com a fidelidade das pessoas, mas é de acordo com a fidelidade de Deus. Então, antes de julgar, a mim parece que os versículos 11 e 12 é o resultado da nossa obediência em proclamar o Evangelho. Até a criação vai celebrar a volta de Cristo. Deus tornando conhecido entre os povos. Por quê? E a resposta é: porque Ele vem julgar os povos. Deus vai julgar os povos. Você já parou para pensar em Deus julgando uma nação, um povo que nunca ouviu falar do seu nome? E aí o sangue vai ser cobrado das nossas mãos, porque nós negligenciamos de alguma forma, de alguma maneira nós negligenciamos pregar o Evangelho. Nós precisamos, irmãos. O ano passado, quando eu estava na cidade de Maputo, no aeroporto, nós encontramos, já voltando para o Brasil, nós encontramos no aeroporto uma jovem, uma moça, não falava inglês, não tinha nada de sobrenatural na vida dela. Era uma moça que contou para nós que tinha uma boa formação acadêmica, tinha um bom emprego e ouviu Deus chamando ela para o campo missionário. Ela largou tudo, ganhava muito bem em uma multinacional, tinha um excelente salário. Ela era de Recife, essa moça. E essa moça contando para a gente que Deus falou para ela, ela era nova convertida, não tinha muito tempo no Evangelho, e Deus falou que estava chamando ela, com uma carreira já completamente consolidada, e ela ouviu a voz de Deus, foi para o seminário lá em Recife, se preparou, e estava tendo lá em Moçambique a primeira experiência no campo missionário. E ela disse: eu me redescobri, eu ainda não defini que país da África eu virei. Eu estou estudando artes e por meio das artes eu quero pregar às crianças africanas. Eu e minha igreja estamos orando. Deus vai me direcionar para que campo eu vou, para que lugar eu vou. Uma moça talvez aí com seus 35, perto de 40 anos de idade talvez. Ela veio conosco até, embarcamos juntos em Joanesburgo, retornando para o Brasil. Alguém da equipe ficou ao seu lado, conversou com ela durante a viagem, e aquela moça havia entregue a sua vida completamente para servir a Deus no campo missionário. Quantas pessoas têm renunciando à sua própria vontade, o seu próprio projeto, encaixando-se no projeto de Deus. Por quê? Porque Ele vem julgar o mundo. Ele vai julgar conforme a sua justiça.
Os reformados possuem uma forte visão cristocêntrica histórica. O final do Salmo diz: Ele vem julgar a terra. É compreendido não apenas como um julgamento geral, mas como um estabelecimento definitivo do reino de Cristo. O texto diz juízo e equidade. O julgamento de Deus sobre o mundo e os povos não é visto como um evento temeroso, mas como a manifestação da justiça perfeita e reta, celebrada inclusive por toda a criação, os céus e a terra, o mar, tudo que nele há, versículos de 1 a 4. Então o Salmo 96 é inclusive um cântico registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 ao 33, quando Davi estava cantando, levou a arca da aliança a Jerusalém, simbolizando a centralidade da presença de Deus, e pré-anunciando a consumação do reino de Deus em Cristo. Os versículos de 1 a 4 estão apontando para Cristo. Cantem ao Senhor um cântico novo. Esse Senhor aqui é um Senhor com letra maiúscula. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, proclame a sua salvação. A salvação de quem? A salvação de Jesus, a salvação em Jesus, dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Então Deus nos chama para anunciarmos essa conexão histórica do Salmo 96 entre a arca da aliança, está apontando para o senhorio de Cristo. Essa deve ser a nossa visão. Nosso culto deve ser um culto cristocêntrico, onde anunciamos a palavra. Os louvores são cantados e devem ser direcionados a Cristo. Se alguém entrou aqui, da pessoa mais simples à pessoa mais culta que entrar na igreja, ela precisa ter uma compreensão exata do Evangelho, que Deus a está chamando, seja por meio da música, seja por meio de um testemunho dado, seja por meio da palavra pregada. Os ouvidos são aguçados e o coração é quebrantado por meio do Espírito Santo. Precisamos entrar aqui com o objetivo de adorar a Deus, e as pessoas olharem na nossa adoração a Deus e desejarem também ser adoradores. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4. A mulher tinha todo um paradigma. Os meus pais diziam que era no monte, o lugar da adoração era no Monte Gerizim, era no monte, e o Senhor onde diz? E aí Jesus diz para aquela mulher: os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que haja verdade no nosso coração, que a gente seja capaz de separar, se a gente não pode ir ao campo, mas que a gente separe lá algum valor para abençoar o reino de Deus, para abençoar a obra missionária. Eu coloquei no meu coração que nessa ida a Moçambique, se Deus me proporcionar os recursos suficientes para mim, aquilo que passar, eu quero comprar uma moto lá para eles, para um dos lugares lá que não tem. O obreiro enfrenta a maior dificuldade, e foi comprado um terreno grande. Eles já estão produzindo. A semana passada tinha muito tomate que já está produzindo. Os centros já estão recebendo tomate daquela plantação. O pastor Cláudio separou aquela área, tem acho que mais de 10 mil metros quadrados. Lá será um aviário. Vão criar frangos para sustentar, tornar o projeto autossustentável, porque daqui a alguns anos eles não terão mais pastor Ramsés, pastor Cláudio, pastor Elias, mas eles terão aprendido. Daqui a alguns anos nós não iremos mais, mas eles terão aprendido, e aprendido na prática. E eu fiquei maravilhado com eles despejando os tomates e selecionando os tomates, e as crianças em volta, eles adorando a Deus, orando e glorificando a Deus. Primeira vez que eu fui nesse local, acho que foi 2022, foi a primeira vez que eu fui nesse local, nessa área, e era um lugar extremamente precário. Em 2022 pagou-se para abrir um poço, e aquele poço deu em nada. Pastor Cláudio poderia ter desistido, mas ele insistiu. Alguém dos Estados Unidos mandou uma oferta e conseguimos abrir um poço. E o poço está sendo útil tanto para aquela horta que está sendo plantada, como para toda aquela comunidade em volta.
O ano passado eu comprei e falei, vou levar um pirulito para a criançada, porque a primeira vez que eu fui eu fiquei encantado. Sabe, a van parou e no caminho que a gente estava indo, ia saindo crianças de todo lado e acompanhando a van. E eu olhei assim, tinha umas 30 crianças. Quando eu olhei, sem nenhum exagero, você podia contar umas 200 crianças. O ano passado dava para contar, eu fiz o cálculo só pela quantidade de pirulito que eu levei. O ano passado eu fui numa loja, comprei pirulito e eu levei mais de 300 pirulitos. Não sobrou um pirulito naquele lugar dando para as crianças. E eu estava olhando para aquelas mais de 300 crianças e olhando e dizendo, daqui a alguns anos eles serão adolescentes, jovens, adultos, e o Evangelho terá transformado a vida dessas pessoas. E eles não estarão mais na miséria que seus pais estão, na dificuldade que seus pais estão, porque o Evangelho terá entrado no seu coração. A minha mãe perguntou para mim anteontem, quando eu passei lá para dar um beijo na minha mãe, estava com saudade dela, passei na sua casa à tarde, na terça-feira à tarde, e passei rapidamente. Ela falou, meu filho, por que você vai para a África? Você tem tantas dores, meu filho. Eu sei que é muito chato, eu já te fiz essa pergunta várias vezes. Quantas vezes você ainda irá? E eu disse, ó mãe, quando eu sofri o acidente, além de tudo que já ocorreu na minha vida, eu falei para Deus que enquanto, se o Senhor me curasse, se Ele restabelecesse os meus pés para andar, enquanto eu tivesse vida e condições, eu iria. Então eu não sei quantas vezes, se o ano que vem Ele não der os recursos, eu não vou mais. Para esse ano Ele está dando, mas se Ele não der para o ano que vem, eu não vou mais. Mas enquanto Ele der os recursos, eu estou entendendo que Ele está provendo os meios para eu estar lá com eles. Sabe, irmãos, e cada vez que eu vou lá, eu levo vocês comigo, sabendo que todos os recursos levantados, que tudo que fizemos, foi para a glória dele ser manifestada naquele lugar. Eu concluo dizendo, este salmo é um anúncio de uma realidade, que sem sombra de dúvida se cumprirá sobre a terra. Ele vem para governar a terra, governará o mundo com justiça, e as nações conforme a sua fidelidade. O versículo 13, esta promessa deve estar sempre viva no nosso coração, de todos aqueles que foram alcançados por esse reino de justiça, e motivar as pessoas de tal forma a viver uma vida digna desta tão grande oportunidade. Que Deus os abençoe nessa noite. Este salmo aponta que Jesus vai voltar. Ele já nos comprou com seu precioso sangue, mas há centenas e milhões de pessoas no mundo que não conhecem a Cristo, e nós precisamos proclamar Cristo. Não importa de que forma, nós precisamos tornar o nome de Jesus conhecido. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa, no aconchego da sua casa, colhido aí nesse friozinho, Deus te chamou para ser missionário, Deus te chamou para ser instrumento dEle, para a glória dEle. A sua vida deve convergir para a glória dEle, em nome de Jesus.